Bom tempo todo para todos que receberem essa mensagem. Meu nome é Valéria, eu sou professora e psicóloga, já fui coordenadora de CRAS, tenho uma história de vida um tanto quanto cheia de história e nesse instante eu tive um insight pesado que eu fiquei determinada a gravar essa mensagem para tentar passar adiante essa lucidez que me veio na busca de uma vida de paz, de uma vida de satisfação real. E para isso é preciso que nós sejamos curados da separação original, que nós sejamos curados da separação original. É preciso que a humanidade inteira seja curada da separação original. E o que é a separação original? Separação original é a separação do homem e mulher. Lá na criação, quando Deus acabou de criar o homem, Deus viu que não era bom o homem estar só. Aí ele foi lá e separou homem e mulher, tirou a costela do homem e fez a mulher. E essa separação, ela está na raiz de tudo que é inferno que existe na humanidade. Tudo que é inferno que existe na humanidade é enraizado na separação original. O que isso significa? Quando eu comecei a faculdade de psicologia, na minha primeira aula da grade de filosofia, eu fiquei em total estado de choque. Eu fiquei em estado de choque porque, em certa altura da aula, o professor, que depois eu vi que realmente era um professor muito excelente, que ele estava entupido de razão, mas o professor, lá no meio da aula, ele vira e fala que o mundo é movido a sexo. Aí eu tomei aquele choque, né? Eu falei assim, uai, que isso? Aí o professor foi explicando. Falei assim, olha, os homens, eles só buscam poder para poder ter mulher, para eles transarem. E tudo que existe na sociedade é voltado, em última instância, para sexo. Vocês olham, por exemplo, as propagandas da televisão. A propaganda de um chinelo tem que botar uma mulher pelada lá em cima para vender o chinelo. E tudo quanto é propaganda tem alguma espécie de erotização, mostrando que, se você vestir a roupa assim, se você pentear o seu cabelo assado, se você usar maquiagem e tal, você vai conseguir sexo. Você vai conseguir conquistar o homem vai conseguir ter mulheres para ter sexo, e os homens ficam aí, fazendo de tudo para ter poder, para ser o poderosão, para quê? Para eles terem uma legião de seguidoras no Facebook, para eles terem aquele monte de mulher que fica lá iludida, achando que eles vão amar elas porque eles estão dando alguma atençãozinha. E aí o mundo fica nessa ilusão, aí fica nesse inferno de separação. E nesse mundo de inferno, não adianta querer estranhar que algumas pessoas se suicidem, não. Na verdade, a gente tem que espantar que muita gente não acaba com a própria vida. Porque viver aqui nesse inferno nem o capeta merece. Então, nós precisamos que seja curada. Nós precisamos de fazer a cura da separação inicial. Precisamos de fazer a cura da separação inicial. Deus tenha misericórdia e ilumina para que a humanidade consiga reconhecer. Reconhecer, gente. De ser burra, é reconhecer. A realidade já está escancarada, esfregada na cara da gente desde a antiguidade.
desde tudo que é ser humano que existe. Os problemas, tudo, eles passam lá pelo problema da separação inicial, pelo problema de divergência entre homem e mulher. Olha aí, por que que tudo quanto é família cria mal os filhos e leva os filhos a ser um bando de problemáticos de saúde mental, de transtornados? Por que que as pessoas tudo têm um monte de transtorno? Ah, porque papai e mamãe vivia brigando, vivia desentendido, vivia em divisão. Divisão, 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 divisão. E essa porqueira dessa divisão na criação, ela reflete a divisão original que, entre aspas, Deus causou. Entre aspas, por quê? Porque a gente entendendo a realidade, a gente consegue perdoar Deus e amar Deus completamente por ter feito, entre aspas, ter feito essa bagunça de divisão aí, né? Então, a gente entendendo que a divisão inicial, a divisão homem-mulher, ela reflete, ela é um espelho da divisão que Deus fez no começo, a gente consegue entender melhor as coisas e entender qual que é o propósito desse trem todo e conseguir solução, conseguir paz, conseguir doçura, conseguir viver uma vida que vale a pena viver. Por que que Deus criou o ser humano? Por que que Deus realizou a criação? Por que que Deus fez esse trem todo aí? Está escrito que Deus criou o Filho de Deus porque Deus não quis estar só. Desculpa, gente. Deus não quis estar só. Deus se sentia sozinho. Bom, esses trem tudo aí, sabe? Não dá pra gente entender, não. E isso está escrito na palavra de Deus, que enquanto nós estivermos aqui na matéria, nós nunca vamos conseguir entender tudo direitinho, direitinho, direitinho. E nem precisa. Deus falou que não precisa da gente entender tudo direitinho. Não precisa. Mas tem algumas coisas que é importante a gente entender pra gente conseguir força para amar a vida. Porque tudo que é inferno que tem na vida é o medo da gente. O medo da divisão, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sem forças, né? Porque ficar sozinha fica sem força. A união é a força e ficar sozinha fica sem força. Então é importante a gente entender que lá no comecinho, no princípio de tudo, Deus criou o Filho de Deus porque Deus não quis estar só. E Deus criou um Filho de Deus. Está escrito, tudo que existe foi feito nele, sem ele nada que existe se fez. Deus criou um filho só. Aí nós que ficamos loucão com a aparência da divisão e saímos dividindo e multiplicando e criando um monte de coisa. Por quê? Ah, culpa de Deus. Culpa de Deus. Sim, nós podemos, entre aspas, estar botando a culpa em Deus, porque Deus tem ombros fortes, Ele aguenta isso tudo, porque Deus mesmo já entendeu perfeitamente, plenamente, Deus compreende que a culpa, melhor dizendo, que a responsabilidade é dele e Deus assumiu essa responsabilidade. Deus enviou o Filho Santo de Deus, Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou e consertou a bagaça toda. Não sei explicar muito direitinho tudo que isso significa, não. Se você quer entender direito, pergunta para o Espírito Santo. O Espírito Santo é um mestre consolador que foi instituído e estabelecido aí por Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o mestre que nos ensina todas as coisas e que nos conta toda a verdade. Pergunta para o Espírito Santo que ele vai ajudar você a entender direito
Até porque quem sou eu para conseguir explicar uns trem desse? Senhor Jesus, eu mesmo não entendo. Não entendo o que, que isso significa, não entendo nem o significado de nada. Mas eu nesse instante eu estava orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, me cura, porque o Senhor quer que eu ensine a curar, o Senhor quer que o Senhor me formou para ser uma curadora. O Senhor quer que eu saia fazendo curas, mas Senhor, como se eu mesmo não sou curada? Então o Senhor foi me mostrou que é preciso que seja curado a separação inicial, a divisão inicial, a divisão homem-mulher, a divisão do Filho de Deus com Deus, porque Deus, a criação, a divisão de homem e mulher, ela é a imagem da criação do Filho de Deus, porque Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus estava falando dele mesmo. Deus estava mostrando que Deus não queria estar só. Por isso ele fez o filho, porque ele não queria estar só. Só que quando ele fez o filho, ele não separou do filho igual o filho acha na sua achatice. A chatice do Filho de Deus, o Filho de Deus ficou achando que estava separado. Mas não, tudo que existe foi feito nele, no Pai. O Pai fez o Filho no Pai. E Jesus Cristo veio e conectou isso de novo. Jesus Cristo veio e nos mostrou que o Filho é um com o Pai, o Pai é um com o Filho, e Cristo é um com nós, e Cristo nos fez um com Ele, nos fez um com o Pai. Então, Cristo consertou essa divisão inicial. E nós precisamos seguir o caminho de Cristo, seguir Jesus em reconectar, em reunir. E aí, voltando à divisão da criação, divisão de homem e mulher, né? A divisão de homem e mulher é a bagaça que o mal e o inferno ficam usando para fazer essa desgraça de inferno aí na Terra. Tudo quanto é problema que existe na Terra, a raiz está na divisão de homem e mulher. Por quê? Porque quando homem e mulher une, é poder total, é vinho, leite, mel, é alegria, é sustento, é doçura perfeita. Quando homem e mulher estão unidos, tudo funciona perfeitamente. A vida funciona bem quando homem e mulher estão unidos, estão felizes, eles estão à força total. Por quê? Porque lá no comecinho, quando Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus foi, tirou a costela, fez a mulher, e aí Deus falou, por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher. O homem que se une a sua mulher ganha o poder da eternidade, ganha o poder do milagre. Só que a união é união real, é união de verdade, como está escrito lá nas cartas. Porque o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para purificar a igreja. Cristo se entregou para purificar a igreja. O homem, ele precisa reconhecer que ele tem que se entregar para purificar a mulher. Ele não tem que ficar esperando que a mulher faça isso, que a mulher faça aquilo, que a mulher faça aquilo outro para conquistar o homem, não. É o homem que tem que ir lá e unir a mulher. É o homem que tem que conquistar a mulher. E é o homem que tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e a purificou. Cristo se entregou para purificar a igreja. O homem de verdade, o homem que é homem de verdade, o homem que é homem pra caralho mesmo, ele se entrega para purificar a mulher. Ele não fica esperando que a mulher faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, não. Ele toma iniciativa, ele vai lá, ele se entrega para purificar a mulher. Ele não fica esperando que a mulher já venha purazinha, não. O homem que presta, ele é que purifica a mulher. Então, homens, acorda, cai na real aí. Homem que presta, ele é que se entrega para purificar a mulher. E mulher, sede submissa aos seus homens, como Cristo foi submissa, como a igreja submissa a Cristo cabeça. Mulher, ser submissa ao homem não é ter obediência cega, não é engolir tudo, não é engolir sapo, não. É ser unida,
é não ficar dividindo, é não ficar querendo ser mais forte, ser mais importante, ser mais poderosa, é não ficar com disputa de satanego, porque o ego é a centelha do Satã na gente. O ego, esse trem que fica querendo ser maior, é o que faz o inferno, é o que causa divisão, é o que causa divisão lá no começo. O Satã, ele dividiu de Deus porque ele quis ser mais importante do que Deus. O Filho de Deus, ele dividiu de Deus porque ele quis ser mais importante do que Deus. Em vez dele seguir na união com Deus, ele seguiu pela cabeça dele mesmo. Ele seguiu por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem escolheu viver pelo conhecimento em vez de viver pela união com Deus. E aí fez a divisão inicial. Então, gente, eu não sei explicar o direitinho, eu nem entendo esse trem tudo direitinho, não. Então eu peço que quem ouve essa mensagem, pelo amor de tudo que é sagrado para você, vai no Espírito Santo, pede ao Espírito Santo para ele mostrar para você o que é a divisão inicial, o que é isso que o Filho de Deus achou que estava dividido de Deus, achou que podia sair criando de acordo com a cabeça dele. O que é isso de que nós precisamos ser curados da divisão inicial. E que Deus te abençoe e que você entre nessa força mesmo de vitória para a humanidade, de vitória mesmo, porque a vitória é a gente unir. A vitória não é se mostrar o mais forte e conseguir destruir o outro, não. A vitória é a gente conseguir unir e ter força de verdade, ter força sem destruir o outro. Tem força sem ter que pisar em cabeça de ninguém para poder subir, mas subir porque nós nos unimos e fizemos um milagre mesmo, união do milagre. Que Deus possa te mostrar o que é a união, que Deus possa te chamar para essa força da união, que Deus possa te inspirar para que você aceite vir para a união e vencer a divisão e sermos todos curados da divisão inicial. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Cristo que venceu. No nome do ser, Filho de Deus, que Deus te criou para vencer. Que nós possamos vencer na união. No nome de tudo que é sagrado nessa vida. Que sejamos curados da divisão inicial. Para que a gente viva. Para que a gente queira viver. Eu agradeço quem viu até aí, sabe? Se Deus te inspirar, você compartilha. Mas acima de tudo eu espero, eu oro para que você compartilhe a ideia de que o mundo precisa ser curado da divisão inicial. E que nós escolhamos ser curados. Porque para viver doente, nem o diabo merece, né, gente? Fala sério. Então, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos abençoe e que nós sejamos curados da divisão inicial.